Olá, meus amigos e amigas, a gente está entrando no ar com mais um Psicologia e Propósito. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e complexo. Você já ouviu falar em transtorno do estresse pós-traumático? Olha, a gente costuma ouvir esse termo quando vemos filmes sobre ex-combatentes de guerra, e parece assim, que é muito fácil, muito simples, ali na tela do cinema ou na TV. Mas não é só a guerra que causa traumas intensos, não. Tem muitas outras coisas que a gente passa na vida que deixam e podem gerar o famoso TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Mas para falar sobre isso, a gente separou uma pessoa muito especial, extremamente preparada. Além de psicóloga, ela é psicotraumatologista. Eu falei certo? O termo está certinho? Então, por quê? Essa aqui é a Gisele Medina, e eu pergunto porque eu nunca tinha ouvido falar nessa especialização. É, para mim, totalmente nova, e quando eu vejo uma coisa nova, eu fico muito curioso para saber um monte de coisa, mas eu vou me ater ao nosso tema aqui do que é o transtorno de estresse pós-traumático, o que ele pode gerar, como a gente vai perceber que está carregando. Porque às vezes a gente tem alguma coisa que marcou nossa vida e a gente acha que aconteceu. Vai levando como se fosse natural. Mas, depois de um tempo, a gente descobre que existe algo lá dentro, que é uma ferida que não foi fechada. E o fato da Gisele estar aqui é porque ela trabalha muito forte e veementemente sobre esse assunto, sobre como lidar com traumas dentro da psicologia. Gisele, muito obrigado pela sua vinda hoje. O prazer é meu de estar aqui falando sobre esse tema realmente pouco abordado no Brasil e confundido com outros tipos de patologias. Pois é, o TEPT, ele parece que assim, a gente só vê espalhado assim, de vez em quando. Fulano veio da guerra, veio logo na minha cabeça a questão da guerra, porque parece que assim, só quem voltou da Acontece guerra. com os veteranos. E não. O Não. TEPT pode estar em qualquer situação, em qualquer pessoa. Não qualquer pessoa, nem qualquer situação. Geralmente, situações que são muito agravantes, né, que causam muito impacto emocional, situações desafiadoras. Então, ele está envolvido com, além de você presenciar situações de guerra, né, os veteranos de guerra, você está dentro de um desastre ambiental, você ter sofrido outros tipos de acidentes, como de carro, explosões. Mas, assim, no passado, era muito voltado para acidentes muito grandes, muito significativos, mas aos poucos foram se estudando mais a profundo que alguns tipos de violência, por exemplo, sexual, doméstica, também poderiam, quer dizer, causavam o estresse pós-traumático. Até situações de luto, né? Um luto que a pessoa perdeu alguém por uma fatalidade, um suicídio, uma pessoa muito nova que ninguém esperava. Então, para aqueles familiares que ficaram, aquilo se tornou um evento muito traumático e muito difícil de ser resolvido na psique, elaborado como um luto normal, assim, né? Então, o luto complicado, que era chamado anteriormente, ele também se inclui no transtorno de estresse pós-traumático. Então, você vivenciar muitas violências no seu âmbito familiar, presenciar, até mesmo pessoas que trabalham como socorristas, policiais, na área da saúde, hospitais assim, de emergência, psicólogos que trabalham muito também com essa área, né, de pessoas que foram traumatizadas por algo. Então, a recorrência, assim, ouvir demais, ver demais o sofrimento do outro, também pode ocasionar um estresse pós-traumático.
Tanto que 30% a 40% das pessoas que têm mundialmente são dessas áreas. Entendi. Nossa, E então é bem relevante o número de pessoas sim, para a gente falar tão pouco desse assunto. era muito conhecido e estudado nos Estados Unidos devido a essa questão dos veteranos de guerra. Então, eram muito focados nisso. Então, como no Brasil não tem tanto essa questão, né, de guerra, essas coisas, as pessoas... E dentro dessa sua experiência, eu achei muito bacana que a Gisele, ela além de fazer a graduação de psicologia, ela foi fazer algumas especializações, né? Você fez a psicotraumatologia, que é uma pós, Isso, uma focada em pós. traumas, relação do trauma com a cognição, com emoções, mas não desconsiderando a parte física, não é isso? Isso, essa pós-graduação é toda focada no trauma e o quanto ele traz danos ao seu corpo físico também. Não só aquela questão das feridas emocionais, mas ali você descobre que, no caso, eu descobri que o trauma ele realmente modifica a sua estrutura cerebral. É Uma coisa que as mesmo? pessoas não têm muita noção. Elas acham assim: ah, eu ressignifiquei essa história e está tudo bem. Mas ela continua tendo sintomas no seu corpo físico. Ou seja, o que aconteceu fisicamente, seja com ela ou seja com outro que ela viu ou ouviu, causou um trauma na psique, Na psique. na cognição e tudo mais. Aí esse trauma devolve para o corpo uma resposta que ela continua, mesmo que aqui Sim, ressignifique, o corpo continua dando respostas por conta daquele trauma, porque aquela ferida modificou a maneira de funcionamento do cérebro. sim. Por A exemplo, grosso modo, claro, falando, né? as amígdalas que elas são responsáveis pelo medo. É ela que ativa o medo. Ela fica muito super estimulada na pessoa que tem estresse pós-traumático. Então, o medo é mais recorrente, ela fica mais hipervigilante que as outras. Então, o córtex pré-frontal, que é responsável por tomadas de decisões, e interpretações de fatos, ele também é diminuído. Então, a pessoa fica assim, ela realmente vê tudo de uma forma diferente Então não tem após. como apenas ressignificar aquele fato. Não basta Não isso. basta só trabalhar na base da ressignificação tradicional. Por isso que existe agora, né, de um tempo para cá, as pesquisas foram buscando mais tratamentos focados nessas pessoas. Porque só tratar uma depressão, uma ansiedade, o pânico não bastava para essa pessoa. E esses que você falou, depressão, ansiedade e pânico, são 3 pontos. Aí a gente pode dizer, gerou um transtorno, um síndrome do pânico, gerou uma síndrome da depressão maior, ou uma TAG. Quer dizer, gerou por conta do trauma, do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático. Então, Muitas só se vezes, sim. tratava esses 3, mas não se tratava a fonte do problema. Isso. Então, nunca acabava. Você tratava da Nunca ansiedade, acabava. mas talvez melhorava um período, mas depois ia voltar. E existe uma questão que é um dos sintomas, que é o congelamento. Muitas pessoas vivem nesse congelamento por anos. Por exemplo, ela viveu aquela situação horrível, mas ela seguiu em frente. Ela não teve ali claramente todos os sintomas. Passou anos, um gatilho desencadeou todos esses sintomas. E aí ela fala: não estou vivendo nada, não entendo por que eu estou com pânico, por que eu estou com crise de ansiedade, por que eu estou com pesadelos, por que eu estou agora, nesse momento, tendo todos esses sintomas, se a minha vida está totalmente estabilizada. Porque a mente, agora ela se sente confortável para sentir tudo aquilo. Ela se sente preparada. Até naquele momento, ela usou o congelamento, a dissociação. Tem até uma quebra de deixar memórias, tipo,
não registrar esse tipo de memória, né? Falar assim, pô, não lembro de nada do que aconteceu. É uma maneira É a de defesa. dissociação e o congelamento. Porque o cérebro ele quer te proteger. Você não está preparado para sofrer aquele impacto. Isso vai de encontro àquela ideia de que não, o cérebro sou eu que comando, eu que penso. Ele tem vida própria. Ele tem vida própria. Quem dera se fosse assim. Ele tem vida própria, gente. Olha, tem tanta coisa no nosso sistema nervoso central que funciona sem a gente dominar. O coração bate, o intestino trabalha, né? O pulmão infla e desinfla. Isso acontece sem você comandar. Isso. E a questão das memórias, né? Do que aconteceu no passado, o cérebro também tem um jeito dele de lidar. Então, no estresse pós-traumático, as memórias são fragmentadas, elas não são esquecidas. E ele tem isso como para te defender mesmo, assim, para você não passar mais por aquilo. Então, ele é totalmente movido a gatilhos. A mente dessa pessoa é movida a gatilhos. Ele vive como se ainda fosse hoje aquele momento, o cérebro. Então, assim, ele vê algo que lembra aquilo, Starta tudo. pode vir à tona aqueles sintomas. Eu vou dar um exemplo aqui só para ver se fica mais claro para quem está em casa. Vamos imaginar que uma criança, um pré-adolescente que morava num ambiente com muita violência e ele presenciou uma agressão com disparo de tiro. Foi marcante. Passa-se os anos, ele ouve. Porque no Rio de Janeiro é difícil você não ouvir um tiro de vez em quando. Bom seria se a gente não ouvisse. Mas surge do nada. Ah, mas eu moro num lugar que não tem comunidade. Meu irmão, não precisa. Você vai ouvir. Pode acontecer. Esse som, ele passou-se anos, ele não demonstrou tudo o que sentiu por conta daquilo, foi trágico e tudo mais, mas esse som pode voltar tudo aquilo e explodir de novo nele. Pode. Então, aí existem dois tipos de pessoas. As que estão realmente com esse estresse pós-traumático, vivenciando os sintomas, né? Por exemplo, ela tem flashbacks, que é a lembrança assim do nada das coisas. Do nada, coisas que aconteceram, pesadelos. Evita a todo custo, né, passar por qualquer coisa parecida. E ela também tem um desinteresse muito grande em tudo que ela gostava muito anteriormente. Essa pessoa ela vai perceber esses gatilhos com muito mais facilidade. Ela vai até evitar lugares que possa ter, né, todas essas coisas. Mas tem aquela, né, que foi congelada, que seguiu em frente, que ela entubou todos esses sentimentos como um mecanismo de defesa, não porque ela quis, mas foi o cérebro que decidiu que era o melhor para ela naquele momento. Aí essa pessoa pode até... Com um disparo, ela descongela. Talvez nem se lembre que ela ouviu lá na infância um tiro, mas que se ela ouve hoje, ela vai ter todos aqueles sintomas de medo que ela teve naquele momento. Eu tive uma experiência assim, muito diferente. Eu até mesmo fiquei deslumbrada com esse tipo de experiência que eu vivi. Depois de 30 anos que eu havia passado eu sofri 2 acidentes de carro com morte e tudo mais. O primeiro acidente eu tinha 7 anos, eu não achava que eu carregava alguma coisa sobre o estresse pós-traumático. Eu já estava com 30 e poucos anos, eu estava fazendo a minha unha, eu mesma fazendo a minha unha dos pés no meu quarto. Do nada, eu tive um flashback, assim, da sensação que eu tive no dia. A sensação de estar sentada dentro da cabine do carro, sozinha e com muito medo. E aí eu comecei a chorar desesperadamente por aquilo. Todo medo, pavor, porque eu não fiz isso na hora. Eu guardei, porque assim, tinha muitas questões que o meu pai não gostava, que chorasse. Aquela coisa, não chora. Alguns pais são muito rígidos na criação, né?
Ele me levou para ver a pessoa que havia acabado de falecer no outro carro, depois me trouxe, colocou no carro que estávamos e me deixou sozinha no escuro e foi para perto da pista procurar ajuda. Aí, naquele momento Meu ali, Deus do céu! eu fiquei sozinha, com medo, muito medo, e não chorava, não podia chorar, nem pedir para sair dali, por medo também de falar com ele. E aí isso só veio à tona 30 anos depois. Gente, Impressionante. não tem Eu como... consegui chorar, colocar tudo para fora 30 anos depois. Eu estava congelada naquela situação. Então, existe o congelamento e a desassociação. Sim. O congelamento que você travou ali e Fiquei, depois ali de um eu tempo fiquei fica congelada guardado. e desassociei, porque eu não fiquei pensando mais nisso, né? Eu fui para um outro mundo. Pode acontecer de não estar congelado, mas desassociado? Sim, que aí no caso é quando você pode ter, né, alguma reação na hora, mas você faz meio que uma negação de tudo ali. Você vive assim meio que num mundo paralelo. Tipo, Entendi. algumas pessoas, talvez você já conheceu, tá? O mundo acabando em volta delas. E ela está ali, plena. E ela parece que não está vivendo aquele, como se aquilo não estivesse acontecendo com ela. Entendi. É uma dissociação, não é que a pessoa é fria. É a forma que a mente, o cérebro encontrou para ela conseguir dar conta daquela situação no momento. Então, só corrigindo que eu falei a palavra errada. Eu falei desassociação. Dissociação, né? A palavra correta. Só corrigindo aí. Que eu falei errado. Também quer dizer, ele está aqui para me corrigir. Agora, esse assunto é extremamente interessante e a gente se percebe como algo que pode estar dentro da nossa casa e as pessoas estão lá vivendo, achando que superou. E você falou muito bem que não é só uma questão de veterano de guerra, mas acidentes naturais. A gente teve vários já aqui no Brasil e as pessoas, como é que as pessoas estão depois? Ninguém mais fala, ninguém mais sabe, ninguém mais procura saber. E aí, não, eles estão lá vivendo bem, reconstruíram a cidade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouquíssimo tempo, estão lá, o governo ajudou, reconstruiu, está trabalhando. Ok, isso é uma coisa. Agora, como elas estão? Podem estar dissociadas ou congeladas. Uma hora, isso vai vir à tona. E enquanto não vem à tona o sofrimento ou a pessoa, ela perde algo na vida dela? A vida dessa pessoa nunca mais vai ser da mesma forma. Ela não vai ver mais nada da mesma forma, ela não vai se sentir segura, ela vai estar com o corpo muito tenso na maior parte das vezes. Ela não relaxa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de relaxar o meu corpo até hoje. Quando a pessoa vai ao dentista, um exemplo, para quem nunca passou por isso, você fica meio que ali travado, né? Total. Aquela Eu seguro aquele tensão. negocinho ali das mãos, parece que eu vou quebrar meus dedos, mesmo que ele não pegue a agulha. Isso. Eu já tô ali, ele pediu para abrir a boca, eu já tô tenso. Os meus dedos, eu fico acho até engraçado depois que os meus dedos dos pés ficam assim, ó. E quando ele pega um negocinho para fazer obturação e tudo mais, a vontade que tem é de sair correndo. Essa sensação, o corpo fica com essa sensação assim, é uma sensação de medo, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Mas a pessoa consegue ter consciência que tem esse medo ou ela simplesmente se sente mal, mas não consegue dar nome? Ela muitas vezes não consegue dar nome, não é sempre. Agora, sim, como essas pessoas vivem? A questão dos veteranos. Depois do 9 de setembro, do famoso 9 de... foi 9 de setembro? Não, foi 11 de setembro, eu sempre confundo. 11 de setembro, teve muitas operações no Iraque e no Afeganistão, apesar que parece que a gente meio que não se atentou a isso. Então, muitos americanos das Forças Armadas continuaram, começaram a ficar indo para esses embates em guerra, e voltavam totalmente danificados, porque alguns iam e voltavam várias vezes. E a quantidade de pessoas que faleceram por suicídio, que tiraram suas próprias vidas,
foi maior do que os que morreram em embate. Então, Nossa. 37 mil pessoas, 35 mil mais ou menos pessoas, veteranos, tiveram suas vidas ceifadas por causa de estresse pós-traumático. E apenas 7 mil e poucas pessoas morreram em campos de concentração. Nossa, totalmente desproporcional isso. De 18 a 22 veteranos tiram suas vidas por dia nos Estados Unidos. Isso é um número muito alto. Por dia. É muito alto. Não é uma coisa Agora, assim... Agora é uma coisa muito séria, assim, principalmente para os homens. Rio Grande do Sul já teve mais de 26 casos de suicídio entre os homens que não constituíram, que não conseguiram reerguer a vida depois, das enchentes. Nossa, e, gente, olha, não é à toa que a gente está com esse tema e com a Gisele aqui para falar de um assunto tão relevante. Agora, Gisele, que a gente já passou 21 minutos do nosso programa, e eu vou entrar na primeira pergunta, porque assim, você trouxe todo um esclarecimento para as pessoas inicial, para que o público conseguisse compreender o que é o TEPT, como é que ele funciona, porque a gente poderia estar seguindo aqui várias perguntas e a gente conversando, só que entender como isso acontece na vida foi muito esclarecedor para a gente. Agora, o que eu faço? Como é que eu consigo diferenciar o TEPT de por exemplo, de uma reação emocional do que aconteceu? Para falar assim, não, eu tenho transtorno de estresse pós-traumático. Ou dizer, não, eu não tenho isso não, mas ter. Como é que eu consigo diferenciar? Os sintomas principais precisam prevalecer por mais de um mês. No caso, eles duram mais de um mês. Se for até um mês, é apenas um estresse agudo, que é isso que a maioria das pessoas sentem, né? Não é a maioria das pessoas que tem estresse pós-traumático. Então, deixar isso bem claro. É a minoria, mas essas pessoas prevalecem com os sintomas por mais de um mês, anos, se ela não for tratada, diagnosticada, mas ela parece ser fica difícil diagnosticar o TEPT, né? Aí existem esses sintomas, né? Os principais, que é a questão dos flashbacks, a questão da evitação por lugares que possam te trazer qualquer tipo de dano. A questão vem a irritabilidade, principalmente nos homens, rompantes de raiva. Então, a pessoa ela era de uma forma tranquila, mansa, de repente ela Acabou. se transforma. E dentro de um relacionamento, o parceiro dessa pessoa, ele vai notar essa diferença. Tem alguma coisa errada com você, você não era assim. Você era uma pessoa tranquila, agora qualquer coisa, essa xícara caiu, você explode. É bem frequente. Quando eu digo que parece ser difícil esse diagnóstico, embora os sintomas estão ali, assim, o profissional, o psiquiatra que faz essa avaliação, ele vai verificar esses pontos. Mas parece... E aí você que tem toda essa experiência, me dá uma direção para a gente. Parece que quem sofre com isso não consegue se perceber que tem um transtorno. Aí eu falo assim, eu fico tendo flashback, fico lembrando, eu tenho que parar de pensar nisso. Eu vou orar para esquecer esse negócio. E não funciona desse jeito. Então, não estou dizendo que a oração e quem tem fé não vai receber. Realmente não é falta de Deus e nem do famoso perdão, que às vezes a pessoa sofre um tipo de violência. E aí ela recebe algumas orientações que se ela perdoa o agressor, a vida dela vai voltar ao normal. Mas não é uma questão emocional, é fisiológica. Ela tem todo um raciocínio, mas o corpo não vai reagir da mesma forma. Ele tem medo, é um medo assim meio que insuportável. Ela vai saber que tem algo diferente com ela porque aquilo é permanente, ela não se sente mais como ela era. E aí vem assim, eu queria voltar a ser como eu era, e como que eu faço isso? Então, às vezes a pessoa fica meio que desesperada,
procurando até várias religiões, ela procura, assim, algumas vão para algum tipo de vício, né, para tentar não pensar Para naquilo, neutralizar para aquilo, né? neutralizar. Outra coisa é que, se fosse realmente uma questão espiritual, as medicações não ajudariam. Por exemplo, existe uma medicação que ajuda justamente nos pesadelos, que essas pessoas têm muitos pesadelos. E aí as medicações tipo te ajudam, porque não é só terapia, vai precisar também de um auxílio, de uma medicação correta. Aí vem toda essa questão do diagnóstico, que é um trabalho conjunto com um psicólogo que tem experiência nessa área, Sim, verdade. para não tratar só a ansiedade, não tratar só a tristeza. Olha, agora, por que algumas pessoas acabam desenvolvendo o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e outras não, mesmo vivendo, não posso dizer que seja o mesmo evento. Não, posso sim. Pode. 2 irmãos que viveram a mesma coisa, um desenvolve e o outro não. Por que seria? O principal motivo é a história de vida de cada uma dessas pessoas. Como elas olharam para as situações vividas no passado. Nós somos seres subjetivos, então eu posso me sentir de uma forma totalmente diferente que você diante da mesma coisa. Mas já é comprovado que a maioria das pessoas que têm estresse pós-traumático, elas tiveram outros traumas na infância. Então, a mentalidade, o cérebro já estava, vamos dizer assim, danificado, né, entre aspas. Por conta de outras marcas. Ele já estava fragilizado. E aí, quando veio mais esse impacto, foi demais para ele dar conta. E talvez aquela outra pessoa que isso não aconteceu, ela não tenha tido Toda aquela experiência. tantas experiências tão negativas, a forma dela ver as situações. Por exemplo, às vezes a pessoa é melancólica, ela sente mais, ela tem mais intensidade. Fala mais do melancólico, porque eu acho que eu sou isso aí. Não acho Ela não, gente. Eu quer tenho ser certeza. validada, Eu sou né? bem melancólico. Já a pessoa colérica, ela quer apenas resolver a situação, ela passa por cima, ela segue em frente com mais facilidade, né? Então, Isso também e influencia da vai maneira influenciar, como porque ele você reage. foi traumatizado por algo lá atrás pela forma que você enxergou a situação. Então, está sempre baseado. Então, a violência em si não é a violência e o acidente que faz você ter o trauma, é como você se sentiu naquele momento. Então, é toda uma questão realmente psíquica, emocional, de como você vê as coisas. Então, se a pessoa teve uma vida muito tranquila, outra questão, ela teve muita dificuldade em ter segurança. Se ela não teve assim um convívio de afeto seguro, era aquela família disfuncional, todo mundo gritava, todo mundo fazia o que queria e ninguém olhava para aquela criança. Ela tinha que dar conta de tudo sozinha, ela não se sentia segura. Ela não sentia assim que se acontecesse algo com ela, alguém iria pegá-la para proteger. Então ela não aprendeu a ter forças interiores para suportar alguma coisa perda, desse tipo. nenhum problema. Então, no meio de uma situação desesperadora, é assim, eu estou totalmente vulnerável e perdida, sozinha. Eu não consegui constituir dentro de mim uma força interior para ter, assim, resiliência suficiente para passar por isso e seguir em frente. Agora, existe um livro chamado Despertar do Tigre. Ele é muito bom, que ele fala, né, a diferença entre o homem e o animal. Os animais não ficam traumatizados, mesmo passando situações traumáticas. Por quê? Porque eles não têm esse raciocínio do ser humano. Eles fazem tudo que naturalmente eles podem fazer na hora do trauma. Passou? Por exemplo, congelou, eles podem tremer, eles vão fazer vários rituais, correr, principalmente correr, gritar. Já o ser humano, você passou a situação,
No meu caso, por exemplo, nos 2 acidentes que eu passei, eu não extravasei, eu congelei, né. Eu aguentei aquilo ali tudo, medo, vergonha, o que que o outro vai pensar. Se você começa a se tremer, o que que vão achar? Vão achar que eu sou fraca, que eu sou sensível demais. Geralmente os pais falam, né, que chorar, essas coisas todas são sinais de fraqueza. Aí você vai inibindo também a forma natural do corpo extravasar o trauma. Uma reação, né? Então, assim, se na hora que você for socorrido de um evento difícil, você tiver ali uma pessoa do seu lado, fica tranquila, pode chorar, eu estou aqui como seu apoio, vou segurar sua Fazer o mão famoso acolhimento, né? e validar a dor. Essa coisa de falar, por exemplo, existe muito. As pessoas falam muito assim: nossa, já passou tanto tempo, você ainda lembra disso? Isso é enfiar a faca e girar, né, na pessoa, porque a dor tá lá e você ainda tá cutucando. Gisele, a gente falou no bloco passado sobre o conceito do TEPT, como ele funciona, como ele muda a maneira da pessoa pensar, consequentemente, da pessoa reagir, da pessoa avaliar novas situações. E aí a gente também vê que algumas pessoas desenvolvem o TEPT, outras não. E até em casos que são bem brutais. Por exemplo, uma agressão sexual, uma violência sexual, seja para um ou para outro, é uma agressão. Mas alguns vão desenvolver o TEPT e outros podem não desenvolver, mesmo sendo um trauma. Pode ser, ele vai ter uma traumatização, mas nem sempre vá para o TEPT. Vai ter Vai ser o um trauma. trauma, mas o transtorno de estresse pós-traumático, como tem alguns sintomas muito mais agudos, é diferente, assim. Uhum. Mas está dentro dos traumas. É um tipo de trauma. Mas não gera o transtorno de estresse Isso. pós-traumático. A violência sexual é considerada o pior tipo de trauma, superior a todos os outros. Realmente afeta muito a vida da pessoa. E aí, aqui, a forma de afetar a vida que às vezes vai ser diferente, né? Cada um Mas vai ter vai afetar. cada um cada um, né? Somos seres subjetivos, então a gente vai lidando com isso, depende da história, depende da casa, da família, do acolhimento, depende se alguém acreditou ou não naquela criança que falou, enfim, tem um Que monte. ele mexe muito com a questão ele destrói total a autoestima da pessoa. Então, se ela estiver em desenvolvimento, ela não consegue desenvolver a partir daquele E travou momento ali e acabou. Tem que uma entrar num autoestima. processo terapêutico para conseguir Isso. desenvolver. Agora, o que você destaca dos principais sintomas? Você já falou de 2 reações, né, que é o congelamento e a dissociação. Agora, quais são os mais comuns, os sintomas mais comuns, tanto emocionais como físicos, do TEPT? Os mais comuns são os flashbacks, os pesadelos e a evitação. A pessoa tem recorrentes pesadelos e pensamentos, memórias que vão vindo de forma involuntária. Não São é que a pessoa quer alimentar aquilo. os famosos pensamentos intrusivos. Isso, ela fica vem sem ela querer, ela não Sem quer. nenhum gatilho. Sem nenhum gatilho, ela tem esses flashbacks. Uhum. E irritabilidade também é muito comum. Mas como vários outros tipos de transtorno têm irritabilidade, né? Verdade. Então, assim, a gente foca muito nessa questão dessa revivência de memórias e o medo muito acentuado de viver novamente outras decepções, outras dores, outros tipos de acidentes. Vamos então, vou jogar um caso aqui para a gente poder avaliar, né, juntos. Um adolescente que sofreu um abuso sexual, uma agressão sexual, e ela tem flashbacks, tem pesadelos, e mesmo que não tenha mais contato com o agressor,
ela ainda tem medo de ser agredida novamente. Medo de ser agredida novamente, medo de encontrar com essa pessoa novamente. Isso torna um pavor. Ela tem muito pavor disso. Uhum. E isso é bem difícil, porque às vezes o agressor está dentro da família, às vezes as outras pessoas não sabem. Então, é muito complicado também para a pessoa ter essa dinâmica, né? Então, ela tem muito. Assim, o estresse pós-traumático, resumidamente, ele é muito focado no estresse. O estresse de um nível muito alto que a pessoa vivenciou. Então, assim, ele acaba percebendo, você trouxe no primeiro bloco, a explicação de qual é o efeito fisiológico do transtorno, né? Ou do evento. Porque a amígdala fica ativada Super demais, ativada, córtex córtex pré-frontal vai tirar férias, Isso. né? Já não atua da mesma forma. Sim, Isso o hipocampo também, que é responsável por essa questão de domar as memórias, ele fica totalmente desregulado por conta do evento que por causa do aconteceu. Você evento. já pontuou 3 áreas do cérebro que são É. todo o cérebro é importantíssimo. E essas 3 áreas acabam mudando a maneira dela viver a vida em qualquer outro ambiente. Isso, ela fica hiperalerta, né? Que é aquela questão do corpo tenso. Mas, por Ela acha exemplo, que pode acontecer, a qualquer momento pode acontecer novamente alguma coisa com ela. a gente falou sobre o caso do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente sabe das enchentes, que foi um desastre natural. Ah, teve participação ou falha de gestão. Não vamos entrar nesse quesito. Mas foi um excesso de chuva que o Estado não estava preparado para receber e provocou aquilo tudo. Pode acontecer da pessoa se mudar e ir para um lugar que tem escassez de chuva. Ela pode desenvolver ou ela pode observar o mundo à volta dela, mesmo não tendo episódio de chuva, mas acabar generalizando para outras áreas de que catástrofes vão acontecer e ela fica sempre tensa, ou ela vai sempre se limitar, não, peraí, aqui eu estou num lugar que só chove 4 horas da tarde. Tem um estado no Nordeste que eu achei muito interessante, que o dia estava num sol lindo, deu 4 da tarde, caiu uma chuva, deu 4h30, voltou o sol. É bem pontual, não sei se é o ano inteiro, mas no final de semana que eu estava lá, foi assim. Ah, não, aqui eu sei que não vai acontecer. Então, desarma o TEPT ou não? Ela generaliza para outras áreas? Não desarma devido aos flashbacks e às memórias intrusivas. Mesmo se ela se muda para qualquer outro lugar totalmente diferente, longe de tudo que a causou esse dano, aonde ela estiver, aquilo todos esses sintomas continuam perseguindo a pessoa. É que não é o Se ela não ambiente. estiver trabalhando como lidar com isso na parte profissional, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, ela vai viver um tormento mental intenso. Essas memórias, elas são muito fortes. Como é que elas funcionam biologicamente, fisicamente? Por essa questão desses órgãos, né, cerebrais estarem totalmente desalinhados. Eu gosto muito de usar uma expressão, uma metáfora, né, vamos dizer assim. Imagine que existe um botão que você fica, que é para ser apertado diante de um perigo. Uhum. Se esse botão foi ativado várias vezes, ele pode ter a tendência a relaxar. E aí chega um momento que não vai mais fazer efeito. Se aquela válvula ali quebrar, não adianta mais você apertar para pedir socorro, você não vai ser socorrida. Então, é mais ou menos isso que acontece dentro da mente. Ela não tem mais esse mecanismo de controlar aquelas sensações. Ela já não acredita que o botãozinho vai funcionar. Então, ela já fica alerta que... Ela não consegue mesmo controlar. O corpo fica desequilibrado. Então, ele é ativado constantemente. A pessoa está ali tranquila, entre aspas, mas o sistema dela todo
físico está em hipervigilância. Agora, a consequência disso, quais são as influências que você percebe nas relações com outras pessoas, nas escolhas da vida? O que você vê de mais agravante? Se eu não me sinto segura e estou com muito medo, estou sempre com muito medo e insegura, isso vai expandir para todos ao meu redor. Então, os relacionamentos vão ficar assim meio que um pouco prejudicados, porque na hora que você vai se relacionar com essa pessoa, ela está hipersensível. Uhum. A tolerância é muito menor a qualquer outra coisa, assim, a qualquer tipo de fala. Então, ela vai se ofender com mais facilidade, ela sempre vai achar que ela pode perder aquele relacionamento. Então, insegurança e medo presente, você vê tudo de uma forma totalmente distorcida. Vai afetar, de alguma forma, os relacionamentos. E nas escolhas da vida, além do relacionamento, mas Também. trabalho, onde morar, a pessoa com quem quer conversar, o profissional que quer contratar, o psicólogo que quer ir atrás para poder ter orientação. É algo difícil para quem passa por qualquer evento desse tipo encontrar pessoas que irão realmente te ouvir, né? Da forma que você precisa. Então, ela vai ter essa dificuldade, vai precisar ali de um tempo para conseguir ver que ali ela se sente segura naquele ambiente. Mas nas escolhas da vida, ela vai sempre preferir algo que seja menos danoso. Então, entre um trabalho que ela vai precisar, por exemplo, atravessar o Rio de Janeiro inteiro, correndo vários riscos, que na cabeça dessas pessoas ela vai estar correndo, né? Então, ela tem um pensamento muito exagerado para negatividade, que algo pode realmente vir a acontecer. E ela vai preferir, muitas vezes, estar em um trabalho estável, que seja próximo à casa dela, para não ter que passar por isso. Ou talvez home office para não correr o risco. Isso. Então, ela tem muito assíduo essa questão da evitação. E isso pode prejudicar até no trabalho, tipo, você vai ter que passar a cidade inteira para você conseguir ocupar o cargo de gerência. Corre o risco dela abrir mão, nem concorrer, nem pensar por conta disso. Corre o risco, ela não se dá essas possibilidades, ela não aceita essas propostas. Quando aceita, ela vai precisar estar ali com um profissional ajudando o tempo todo, porque é muito desafiador. Uhum. E os sintomas, né, os sinais vitais ficam desregulados. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, diarreia. É um dos sintomas que mais atinge. A pessoa tem um gatilho, né? Ouve algo ou fica sabendo que ela vai ter que fazer algo desse tipo que você disse. Ir até tal lugar. Ela já começa ali ficar desequilibrada fisiologicamente, suando frio. E aí ela fica com medo de precisar ir ao banheiro, por exemplo. E aonde que eu vou ao banheiro se eu estiver dentro do ônibus? É algo assim muito difícil, mas não é algo assim como para nós assim, se tiver que ir ao banheiro eu consigo segurar até chegar. Não, eles não acham que eles vão conseguir segurar, porque é uma coisa muito realmente intensa. Vem assim do nada aquela dor de barriga assim, e parece que se você não for para o banheiro naquele momento, você vai fazer ali mesmo. Então, gera um pânico aí vai desenvolvendo outras assim, coisas. todos esses sintomas emocionais vão para o seu corpo. O seu corpo está o tempo todo te lembrando e comunicando com você que você precisa fazer alguma coisa, porque você está em perigo. Então, assim, por que eu preciso ir ao banheiro? Porque eu preciso ficar leve para correr. Então, não tem que ter nada dentro do meu organismo. Por que eu sou? Porque se alguém puxar o meu braço, vai deslizar e não vai conseguir me segurar. Uhum. Então, preciso suar.
Por que os batimentos cardíacos ficam acelerados? Porque eu preciso estar em adrenalina para ter o impacto de Pra sair correr. correndo. Então, o corpo ele é muito inteligente. E não foi pensado. Ele vai sozinho. Ele faz sozinho, de uma forma assim, meio que irracional. Hoje a gente, na psicologia, tem algumas abordagens. Tem alguma que você acha que tem mais evidência científica para o tratamento de TEPT? Sim, então, a gente faz a pós-graduação e lá eles orientam a gente seguir alguma abordagem. E eles sugerem as que têm mais comprovação científica. Então, a terapia cognitiva comportamental centrada no trauma é bem eficaz. Que é uma terapia da terceira onda da TCC, centrada no trauma, né? Centrada no trauma. Que é uma contextual. Ela é do contexto de trauma. Isso. Tá. E a terapia voltada para evidências, né? Terapia focada em evidências, onde você está ali o tempo todo tentando mudar a percepção daquela pessoa de perigo para o presente e quanto tem de evidências comprovadas que realmente ela vai passar novamente por aquilo. Então, você vai trazendo a pessoa para o presente. Então, a gente chama de terapias focadas em evidências, e o MDR, que é um tipo de terapia que a gente usa muito o olhar, né? O movimento ocular. Você trabalha com essa também? Algumas técnicas, eu ainda não me aprofundei, mas pretendo achei essa futuramente fantástica me aprofundar, é bem legal. Quando eu descobri, assim, achei, nossa. E assim, nas propagandas que a gente vê na internet, só tem figurões que passaram por isso, falaram assim, caramba, o negócio ali deve funcionar, né? Embora ainda está embora já está há um tempo já sendo utilizada, a MDR, ela ainda não tem o mesmo peso de uma TCC ou de uma psicanálise, independente de evidências técnicas, então, né? Dentro da terapia do trauma, ela é muito significativa. Certo. Ela é muito significativa porque ela tem essa questão do movimento ocular. Foi feita uma pesquisa na época, né? A criadora dessa terapia, ela notou diferenças na forma de olhar para a situação vivida, mudando a forma de mover os olhos. O posicionamento dos olhos. Sim, então é meio que assim, porque você está meio que em movimento. Por exemplo, existem também as terapias alternativas, yoga, é um dos principais exercícios que vem dessa questão que eu te falei dos animais, natural dos animais. Os animais, eles têm reações quando sofrem um trauma, por isso que eles conseguem seguir em frente. Como o ser humano não reage, ele fica entubado com as emoções. Então, toda abordagem que mexer com o seu corpo, ela vai ter um efeito resultado. Melhor. Porque você está extravasando o seu corpo, assim, Perfeito. Colocando em movimento aquilo que estava travado. Quando eu falo da MDR, que comprovadamente tem alguns profissionais que não aceitam como ciência. Alguns eu já vi, alguns chamando de pseudociência. A questão é, quem somos nós aqui no nosso programa não tem essa intenção de dizer, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui é útil, isso aqui não é útil. Claro, a gente vai muito pelas evidências científicas, pelas comprovações científicas, pelos estudos que realizam em cima de cada abordagem, de cada técnica, cada estratégia. É bem interessante ver e ouvir a Gisele falando da MDR, que é uma técnica, que é uma linha de tratamento que é muito eficaz para o tratamento de trauma. Como a DBT é muito eficaz no tratamento de borderline. Podemos tratar o TEPT e o borderline com a TCC, do pensamento, emoção e comportamento? Podemos. Podemos tratar com a psicanálise? Podemos. Vai ter o mesmo resultado? Possivelmente não. Olha, dentro da pós, a gente eu estudei sobre a parte de psicanálise. A psicanálise não é uma das melhores abordagens para trauma.
por causa dessa questão de você ficar muito assim em aceitar uma questão do inconsciente, é muito focada no inconsciente, Sim. vamos dizer assim. A psicanálise, ela foca muito na questão emocional, emocional, do trauma emocional. Por exemplo, eu fui rejeitada, abandonada, traída, passei por alguma situação de humilhação. Mas quando é algo físico, ela fica meio que limitada, porque todos os seus estudos foram até certo período. Exatamente. De lá para cá, muitas outras coisas foram E desenvolvidas. que bom que foi desenvolvido, né? Sim. Então, assim, a pessoa... eu tive um estresse, eu tenho um estresse pós-traumático de alguma coisa que aconteceu. Você faz o seu tratamento com um psicólogo da psicanálise, você vai fazer. A questão é, o resultado que você vai ter não vai ser da mesma forma como o que você pode fazer com a Gisele. Então, agora eu me lembrei com mais exatidão. A psicanálise, ela faz você reviver muito o que você viveu para ressignificar. Então, tem muito essa coisa de você falar. Mas no trauma, nem sempre a cura é pela fala. Que é a máxima da psicanálise. Isso, né? porque algumas pessoas elas vão se retraumatizar quando tocar novamente naquelas feridas. Isso é verdade. Então, por exemplo, viver toda aquela intensidade do que você viveu naquele período do acidente ali que você sofreu, um exemplo. Você não tem estrutura, sua mente te leva novamente para aquele local. Então, você pode novamente ser que a gente chama de retraumatizar. Só vai funcionar se for uma pessoa que tem muita necessidade em falar sobre, porque algumas pessoas que não foram ouvidas no passado, ela tem um pouco de necessidade de contar o que realmente aconteceu. Mas existem muitas pessoas que, se elas voltarem lá atrás, não vai dar legal, assim. Não vai ser bom para ela, vai sair... Por exemplo, tem esses encontros, assim, cura da alma. Você vai e fica 2 dias. A pessoa volta de lá surtada emocionalmente, porque ela viveu coisas que ela não estava preparada para viver. Pois é. Aí a gente vê, aí eu percebo que as abordagens na psicologia, elas são, eu considero como remédios. Então, a MDR é um remédio que vai funcionar muito bem para isso aqui. Essa TCC é um remédio que vai funcionar bem para essa outra. Posso tomar qualquer um remédio porque está lidando com a questão do ser humano? Pode. Qual que vai ser mais eficiente? Aí vai depender de pesquisa, vai depender do profissional, vai depender de você perceber se você está no lugar mais adequado ou mais ideal. Gente, não estou querendo que ninguém largue seu terapeuta para procurar outro, tá? Só veja, se é um transtorno de estresse pós-traumático, a gente está aqui com uma profissional que está pontuando os melhores caminhos para se tratar. Não quer dizer que você não tenha que tratar outras coisas. Com certeza. Né? Mas um especialista que é focado naquela situação. Por exemplo, você está com um problema cardíaco, você vai no ortopedista. Pois é, não é? Entendeu? Não vai dar certo. Então, gente, é por aí. O assunto hoje foi muito bom, Gisele. Quero te agradecer demais pela sua participação. Eu já conheci um pouquinho do TEPT, mas trazer a você aqui, a gente falar sobre a linha de estudos e o mergulho que você fez nessa área foi muito esclarecedor. Quero te agradecer de verdade. E quem quiser acompanhar você nas redes sociais, eu já te sigo, já estou lá acompanhando. Como é que faz para te encontrar? Me encontra no psicóloga, @psicóloga Gisele Medina. Tá aí, Meu Gisele, Instagram, com um L Gisele só. Medina. Isso. O simples, Gisele, porque tem às vezes com Y, com 2 L's, né? Eu fico com pena só da criança para aprender a escrever esse nome. Mas Gisele Medina. Tá aí. Isso. É um ótimo lugar para você pegar várias orientações. Quiser conversar com a Gisele também, ali ela pode dar alguma resposta e talvez, poxa, preciso desse acompanhamento.
procura Isso. a Gisele. Você vai ser muito bem cuidado. Muito obrigada, foi um prazer. Eu amo falar sobre toda essa gama da psicologia, do trauma, e eu acho que é muito válido trazer esses temas para a nossa atualidade de hoje. Isso também ajuda a gente a se prevenir de futuros danos. Verdade. Mais uma vez, obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que você de casa também tenha aproveitado esse momento. Eu aproveitei o máximo aqui, gente. Além das perguntas que tinha para fazer, eu fiz várias outras assim, enfim. Isso aqui não quer nada. Espero que você possa estar comigo no nosso próximo episódio. Foi um prazer ter a sua companhia. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.